Gente, nós finalizamos semana passada, então, a nossa série Atributos, e hoje eu quero trazer uma palavra de reflexão, finalizando, então, algumas palavras que nós vamos ter nesse ano. Semana que vem nós vamos ter a palavra que a gente tem, sempre a palavra profética do ano seguinte, né? Então, semana que vem vai ser a palavra sobre 2023 e no dia 25 vai ser a palavra de Natal. Então, hoje eu quero trazer uma palavra para vocês, um pouco nós meditando sobre fechamentos de ciclos, já se preparando para esse encerramento desse ano, que tem como tema gratidão para seguir em frente. Então, está terminando o ano e é normal, né, nós fazermos uma reflexão, pelo menos deveria ser. Às vezes na correria, né, a gente está mais preocupado em comprar comida para todo mundo, presente para todo mundo. Mas é muito importante nós pararmos para refletir sobre como foi esse ano, né? E eu tenho certeza que muitos de vocês poderiam compartilhar bênçãos desse ano, conquistas, aprendizados, superações, momentos preciosos que puderam vivenciar. E podem, então, expressar sua gratidão por isso. Para a pessoa grata, nunca vai faltar motivos para agradecer. Quem tem um coração grato sempre vai estar feliz e confiante no que Deus está fazendo, no que Deus vai fazer ainda. Mas o contrário também é verdade. Para a pessoa que tem um coração ingrato, é possível encontrar vários motivos para reclamar, para desanimar, vários empecilhos, e é comum que essa pessoa espalhe descontentamento. E é verdade que nem sempre as coisas saem como nós planejamos, como nós esperamos, como nós oramos. Nem sempre vem a resposta da forma que nós gostaríamos. Mas como pessoas de fé, a gente sabe que nada que acontece em nossa vida foge do controle de Deus. E isso já é suficiente para nos fazer agradecer a Deus, para encontrar vários motivos de expressar a nossa gratidão. Afinal, nós seríamos muito ingratos se condicionássemos a nossa gratidão e celebração, alegria somente a coisas que nos agradam ou que fazem sentido para nós. Seríamos pessoas ingratas se nós descartássemos tantas bênçãos quando nós comparamos com coisas que, quem sabe, não saíram como nós planejamos. Então, o convite de Deus para nós sempre é permanecermos em gratidão, em reflexão por aquilo que Deus fez e faz por nós. E pensando nisso, hoje eu quero refletir sobre 3 motivos para cultivarmos um coração grato através da história dos leprosos que foram curados por Jesus. O texto está lá em Lucas 17, nós vamos acompanhar ali na tela. Lá está escrito assim: Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre regiões da Samaria e da Galileia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os ouviu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta, ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Por que somente esse estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse a ele: levante-se e vá, você está curado porque teve fé. Vamos aplaudir esse texto maravilhoso. Glória a Deus que a Bíblia nos traz histórias tão preciosas. Então, a cura dos 10 leprosos registradas aqui, ela se passa no momento de viagem que Jesus estava se destinando a Jerusalém. E existia um caminho bem mais seguro e habitual que os viajantes faziam para chegar a Jerusalém. Mas Jesus decidiu seguir com seus discípulos por outro caminho, uma região mais aberta, mais fora da cidade, mais cheia de povoados e mais populada também por pessoas que eram excluídas da sociedade. Leprosos, pessoas doentes, pessoas que eram consideradas imundas na religião, então, dos judeus. Então, eles não poderiam ter convívio com as pessoas dentro da cidade para que não tornasse as pessoas puras, né, lá, as puras cerimonialmente, aparentemente, para que não tornasse elas impuras. Então, se retirava essas pessoas da cidade. E essas pessoas tinham que abandonar sua família, seus negócios, e tinham que viver excluído, condenado a viver uma vida se sentindo amaldiçoado. E nesse contexto, nesse caminho, Jesus decidiu passar. Jesus decidiu passar por uma região que não era considerada uma região apropriada. Então, ele modifica esse caminho dele propositalmente para que pudesse se encontrar, com certeza, nos planos dele, com pessoas que de fato precisam, né? Jesus veio para os doentes que precisam ser sarados. E a gente percebe nesse texto aqui que conta que eles, ao verem Jesus, com certeza já sabendo de quem Jesus era, eles ouviam e sabiam e tinham uma esperança em Jesus. Eles, mantendo a distância, como diz o texto, eles gritam. Por que eles mantiveram a distância? Porque existia na lei
também uma regra que quando tivesse uma pessoa impura diante de uma pessoa pura, se mantivesse pelo menos 15 metros de distância para não contaminar aquela pessoa, né? Então eles gritam à distância: Jesus, tem misericórdia de nós, nos cure. E a gente vê ali incrivelmente o poder da fé em ação, quando Jesus diz para eles: vão se apresentar aos sacerdotes. Por que isso? Porque na Bíblia a gente aprende que naquela época das leis, quando uma pessoa estava doente, para ela ser considerada de fato curada, que estava resolvida e ela era pura novamente, antes dela se encontrar com o povo, com a sua família, voltar para a sua cidade, ela deveria se apresentar ao sacerdote, e o sacerdote ia examinar e declarar aquela pessoa curada. Então Jesus diz: vão e se apresentem aos sacerdotes, já naquela palavra que vocês já foram curados. E eles, com fé, vão, se dirigem ao encontro do sacerdote e no caminho eles percebem então que estão curados. E a gente vê que dos 10, somente um retorna para agradecer. Então eu gostaria de citar aqui 3 motivos para manter o nosso coração grato, baseados nesse texto, nessa experiência desses leprosos. Primeiro, a gratidão nos volta para Deus. Nós não temos PG durante a semana, você pode anotar na sua guia, porque existem estudos que dizem que quando a gente ouve e escreve, a gente grava mais, né? Então aproveita aí e já anota na sua guia. Você não vai compartilhar com seu irmão lá do PG, mas pode compartilhar em casa, pode meditar no seu devocional. Então a gratidão nos volta para Deus. Nós chegamos a Deus por vários motivos e geralmente pedindo algo. É comum, né? Deus diz: peçam a mim o que vocês precisam, né? Não é errado pedir. Deus espera que a gente dependa dele. Então a gente chega a Deus por muitos motivos, por muitos pedidos. Porque a gente sabe que só Ele pode mudar situações, pode nos dar sabedoria para tomar decisões, pode mudar circunstâncias, nos dar livramento, nos conceder milagres, bênçãos. E a verdade é que a gente é muito bom em pedir, mas muitas vezes ruim em agradecer. A gente recebe a bênção e já toca o barco. Quantas vezes nos pegamos já celebrando e vivendo aquele milagre, mas esquecendo de agradecer a Deus? A gente, quem sabe, poderia julgar facilmente aqueles leprosos, mas quantas vezes nós nos vimos no lugar daqueles 9 também? Dos 10 leprosos, somente um retornou para agradecer. Por que só um? Porque é muito comum a ingratidão. A gente encontra ela em todos os lugares. Tanto diante de Deus, como diante das pessoas, né? Com certeza você tem alguma história de que você ajudou alguém, abençoou alguém, e a pessoa virou as costas e seguiu com a bênção, né? Nem um muito obrigado. Ou quem sabe, infelizmente, você já foi essa pessoa dessa história, né? Que foi abençoado e virou as costas e seguiu o seu caminho e esqueceu de agradecer aqueles que lhe abençoaram. Então, nós podemos imaginar, tentar amenizar um pouco a situação, não tem como perdoar, digamos, esquecer o que eles fizeram de errado, mas tentando compreender o que eles estavam fazendo, eles deviam estar eufóricos. Imagina só, eles estavam retirados da sociedade, da sua família, e eles percebem que estão curados, então com certeza eles vivem uma emoção intensa. Finalmente eles estavam livres, eles poderiam voltar para suas famílias, para suas casas, para os seus negócios, para os seus planos, existia a possibilidade de sonhar novamente. Não havia registros de que isso já tinha acontecido, de um leproso voltar e ter sido curado, era uma doença que a pessoa terminava com ela. E agora ele se viu numa condição de poder reviver. Então, esse milagre que eles viveram, essa bênção, poderia ser a oportunidade perfeita para eles se voltarem para Deus. Mas, infelizmente, ela só foi usada como benefício pessoal. Eu recebi a bênção e vida que segue. Quantas vezes, finalmente, a gente recebe o que a gente aguardava e a gente esquece de se voltar para Deus, de parar um pouco para agradecer, de celebrar aquilo que aconteceu. Isso acaba revelando um coração ingrato e egoísta, que estava interessado só na bênção e não no Deus da bênção. Infelizmente, existem pessoas que se perdem depois de serem abençoadas. É bem verdade e bem comum isso. A gente já testemunhou muito isso. Queria tanto um emprego, mas depois que consegue emprego, não tem mais tempo para trabalhar para Deus. Só para trabalhar lá fora, né? Só para conseguir o seu sustento. Não tem mais tempo disponível para o Senhor. Queria tanto prosperar nos meus negócios, mas depois que os meus negócios prosperam, pela insegurança das situações, querendo manter-se seguro, se sentir confiante, já não é mais tão generoso como era antes, afinal não pode se descapitalizar, já não tem uma expressão de gratidão tão grande. Foi abençoado, mas a bênção não se estendeu para gratidão. Queria tanta restauração do casamento, mas agora que estão bem, precisam curtir o casamento. Então não tem mais tempo para Deus, para as coisas de Deus. Esses dias a gente estava dando risada que a gente ajudou um casal de outra cidade um tempão, né?
Não eram pessoas que nós pastoreávamos, mas a gente se disponibilizou quando buscaram ajuda, ajudamos um tempão. E de repente desapareceram. Daí agora a gente vê nas fotos, nas redes sociais, que eles estão bem. Mas, tipo, não que a gente precise, né? A gente tem que trabalhar para o Senhor, mas nem muito obrigado, nem para dizer que estavam bem, que tinha dado tudo certo. Mas, graças a Deus, estão bem lá. E é muito comum isso acontecer. A gente fica feliz, a gente conquista finalmente aquilo que a gente queria e desaparece. Cadê a pessoa que estava tanto buscando o Senhor? Cadê a pessoa que estava tanto diante do Senhor, servindo, clamando, orando, jejuando? Muitas vezes desaparece. Eu queria tanto uma oportunidade para servir no ministério, mas agora não tenho mais tempo para fazer devocional, afinal eu tenho que servir muito, tenho que preparar muita coisa, não tenho mais tempo para Deus, só para a obra de Deus. Isso é comum acontecer também. Eu queria tanto uma cura, mas agora eu uso a minha saúde para prazeres mundanos, para buscas pessoais. Infelizmente essas coisas acontecem. A verdade é que as bênçãos revelam a qualidade do nosso coração. Como o nosso coração se encontra. As bênçãos nos testam. A gente pensa, Deus quer me abençoar porque eu sou muito bom, eu sou uma bênção. Às vezes Deus quer nos abençoar para testar mesmo. Vamos ver onde está o coração desse meu filho. Está comigo mesmo ou está só em busca da bênção? Aquele único ex-leproso agora que retornou nos dá uma lição, que é preciso desacelerar para ser grato. Eu tenho que parar um pouco, né? Nós temos uma vida muito corrida, rotina puxada, ciclo repetitivo de atividades, mas isso não deve ser desculpa para a gente não parar e priorizar tempos para agradecer, para celebrar aquilo que nós estamos vivendo. Seja você agradecer através de atitudes como vir a uma celebração. Tem pessoas que vêm aqui e dizem, hoje eu vim para agradecer, glória a Deus. Expresse sua gratidão a Deus por aquilo que Deus respondeu. Seja fazer uma janta em família, celebrar uma conquista, um problema resolvido, uma luta que se findou. Realmente valorizar aqueles momentos. Ou quem sabe, acabou de resolver uma situação, conquistou algo. Para aquele momento com a tua família ou com um colega de trabalho, alguém da empresa, e ore e diz, vamos agradecer a Deus, deu certo. Deus abençoou. Ou vamos agradecer a Deus, a porta se fechou, Deus sabe o que está fazendo. Né? Uma atitude, eu aproveito toda oportunidade. Ou quem sabe enviar palavras e mensagens para pessoas que ajudaram você, um presente como uma forma de reconhecimento, tantas formas de expressar a nossa gratidão a Deus e às pessoas. Mas para fazer isso, eu preciso parar o caminho que eu estava indo, retornar e ter um tempo para agradecer. Pessoas que vivem muito ativas, muito corridas, sempre com coisas para fazer, não tem tempo para agradecer, não tem tempo para celebrar. Sair no pátio, ver lá, sentar na grama, ver as crianças correr, olhar para os teus filhos e dizer, glória a Deus, eles têm saúde. Olha que bênção, nós estamos aqui junto em família. Né? Viver esses momentos, desfrutar, ter prazer na vida. A gratidão é esse presente, da gente se voltar para Deus e dizer, Deus, obrigado. Obrigado que o Senhor está aqui. Obrigado que o Senhor está comigo, com a minha família. Eu estava semana passada falando com as crianças da turma de 6 a 8, nós estávamos falando sobre o Natal, e a gente falou sobre aquela questão que Jesus não tinha lugar para ficar, né, para nascer na história do Natal que nós estávamos aprendendo. E a gente falou que muitas vezes é assim ainda hoje. A gente fala que Jesus é o aniversariante, que é a festa de Jesus, mas aí se reúne todo mundo para a ceia de Natal, junta a família e não tem uma oração, não tem uma palavra falando a respeito de Jesus. Já pensou você fazer uma festa de aniversário e não falar sobre o aniversariante? É um bom momento para a gente refletir, afinal a gente está se preparando para o Natal. Que lugar Jesus vai ter na sua festa de Natal? Na sua ceia? Você não precisa se preocupar com uma cerimônia, mas faça um momento, uma oração especial, leia um versículo bíblico, dê uma palavra sobre Jesus, fale um pouco sobre quem Jesus é para você. Ele é a atração principal. É Ele que nos faz poder desfrutar da vida. Então, quem não faz isso, de se voltar, desacelerar um pouco, aprender a ser grato, vai construir sua vida pensando que muitas vezes as suas bênçãos são frutos do seu esforço pessoal. Que Deus e quem sabe os outros têm obrigação de lhe abençoar e lhe ajudar. Você não vê como uma graça de Deus, uma bênção. Você vê, tinha que me abençoar mesmo, tinha que fazer por mim mesmo. Então temos que zelar pelo nosso coração. A gratidão sempre vai nos voltar para Deus. E é o lugar onde a gente tem que estar para que a gente não se perca. Aí não pode deixar que as bênçãos, as respostas, e até mesmo aquelas coisas que a gente não compreenda, nos tirem de olhar para Jesus, de se voltar para Jesus. Não é seguir a vida, é seguir com Cristo, amém? Segundo ponto, gratidão produz adoração.
Infelizmente, aqueles 9 leprosos que seguiram extasiados nos seus caminhos fizeram de Jesus somente o trampolim, um meio para o sucesso, para a vitória deles, e não o seu Senhor. Quem sabe, podemos pensar que eles estavam até felizes, emocionados, mas gratos a gente não pode dizer, porque gratidão só é gratidão quando ela é expressada. Gratidão sem expressão é ingratidão. Eu disse obrigado no meu coração. Não, eu tenho que expressar com atitudes e palavras. A gratidão precisa de atitude. E diante de Deus, a atitude que expressa a nossa gratidão é a adoração. Quantas vezes falamos aqui sobre adoração? A adoração é muito mais que um momento de louvor. A adoração é um relacionamento com Deus. Então, eu ser grata a Deus é adorar a Ele. Logo, é me relacionar com Ele. Aquele ex-leproso agora, ele vai e volta e tem um encontro com Jesus. A gratidão dele o leva para um encontro com Jesus, onde ele o adora. A gratidão produz adoração. Palavras de reconhecimento de quem Deus é. Eu preciso expressar o que eu sinto. Uma pessoa grata, ela precisa se expressar. Ela tem necessidade de lembrar a alma dela e as pessoas o que Deus tem feito por ela, o que Deus está fazendo em sua vida. Então, o grato, ele sente necessidade de agradecer. Não é um peso, não é por mera educação, não é uma formalidade. É gratidão sincera. Então, quando nós cultivamos o nosso coração, o hábito de ser grato, de se lembrar daquilo que Deus fez e faz, eu começo também a desenvolver, a produzir na minha vida atitudes de adoração. É mais fácil falar glória a Deus, é mais fácil falar aleluia, é mais fácil incluir Deus nas minhas conquistas. Lembrar sobre Ele e exaltar Ele no meio das pessoas e das circunstâncias que eu estou vivendo. Terceiro ponto, a gratidão nos transforma. Quando a gente percebe a vida, o relato breve que teve daquele ex-leproso, a gente pode perceber quão significativo isso foi na vida dele. Ele não recebeu só uma cura, ele recebeu a aprovação de Jesus. Quando ele se volta para Jesus, quando ele adora Jesus, Jesus fala, cadê os outros? Automaticamente Jesus está dizendo, o que você está fazendo está certo, você está aprovado, é assim que eu quero encontrar os corações gratos. Então, mais do que uma cura, ele recebe a aprovação de Jesus. Aquele milagre transforma ele. A bênção o fez ver Jesus e mudar. E isso é interessante nós pensarmos, né? Se a gente vai pensar na lei cerimonial, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que, antes de chegar perto de uma pessoa pura, como nós falamos, eles deveriam se apresentar aos sacerdotes. Aquele homem não quer mais saber de cerimônia. Ele encontrou Jesus. A cerimônia não pode fazer nada por ele. Aquela lei nunca pôde curar ele, mas Jesus pôde. Jesus tocou na saúde dele e transformou ele. Então, naquele momento, ele escolheu o relacionamento ao invés da cerimônia. Né? Nós sabemos que nos costumes daquele tempo existia isso, e graças a Deus hoje a gente não tem mais essa cerimônia cheia de leis e regras, mas isso não quer dizer que hoje nós não somos tentados a também viver uma espiritualidade mecânica, cheia de faz de conta, de aparências, algo que a gente faz só porque tem que fazer, está mais preocupado em cumprir regras, em seguir padrões, do que de fato se expressar com sinceridade, com louvor a Deus. Então, nós temos que vigiar o nosso coração para que a gente não construa a nossa fé em cima de costumes, regras, hábitos até que são saudáveis. Por exemplo, vir à igreja é muito bom, é importante, continue mantendo, mas sempre zele que o seu coração esteja no lugar certo. Que na hora que você estiver, por exemplo, louvando, adorando com a igreja, você está fazendo isso para Deus. Você não está analisando o que está acontecendo. Você não é só mais um público do que está acontecendo. Você é aquele que está fazendo acontecer a sua adoração para Deus. No momento que uma pessoa está ministrando a palavra de Deus, você está aqui recebendo. Teu coração está aberto. Você está orando, Espírito Santo, fala comigo. O que o Senhor quer falar especificamente para mim dentro dessa palavra? Você não deixa que aquele ritual que você tem de vir à igreja se torne algo mecânico e vazio, porque isso pode acontecer. É nossa tarefa fazer que esses nossos hábitos espirituais, que são muito saudáveis, sempre se mantenham na essência. Então, aquele homem, ele deixa para trás as cerimônias, ele já não se importa com regras, ele quer um relacionamento, ele é transformado. Ele está disposto a viver uma nova realidade. E nós precisamos disso para que a gente possa também ter essa vida de gratidão.
Uma fé viva, uma espiritualidade avivada requer espontaneidade, humildade, sinceridade e intenção. E essas são as mesmas virtudes que nos capacitam a sermos gratos. Humildade, espontaneidade, sinceridade e intenção. É necessário para que a gente tenha um coração grato. Para concluir, gostaria de refletir rapidamente o texto de 1 Tessalonicenses 5,18, que diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Já nos orienta aqui o apóstolo, em todas as circunstâncias, deem graças. Agora, com esse ano terminando, é uma boa oportunidade. Eu sei que quem trabalha no comércio está uma loucura, né? Tem pessoas trabalhando agora nesse momento. Eu sei que você tem a sua família para organizar, presentes. Você está ali na... Mas pare. Lembra que para a gente poder agradecer, a gente precisa parar. A gente precisa desacelerar. Faça esse momento de meditação. Se você puder, anote as bênçãos que Deus te deu esse ano. Bênçãos em todas as áreas, relacionamento, no seu crescimento espiritual. Quem sabe você passou uma coisa difícil, mas agradeça quanto você aprendeu com isso. Você se tornou uma pessoa mais forte. Para a pessoa que é grata, não faltam motivos para agradecer. Procure cada vez mais motivos para agradecer a Deus. Esse é o coração que o Senhor quer encontrar em nós. Que nós sejamos como esse ex-leproso. Hoje nós também somos ex-pecadores, ex-condenados ao inferno. Hoje nós somos curados. E hoje Deus espera um coração grato, que também se volte e agradeça a Deus com essa intenção. A gratidão nos capacita a ter um relacionamento verdadeiro com Jesus e nos conduz na direção certa. Só depois desse ato de gratidão, aquele homem podia seguir o seu caminho em ordem com Deus e com o seu coração tranquilo, porque ele havia prestado honra àquele que merecia a honra pela sua cura. Nós precisamos de gratidão para encerrar ciclos. Vamos encerrar o nosso ciclo desse ano com muita gratidão, com o coração cheio de alegria, lembrando de quem Deus é, de quem nós temos, o que Ele faz por nós e o que Ele fará ainda. Deus é conosco. Glória a Deus. O Senhor é conosco. Sempre lembre disso. O Senhor não perde o controle. Em todas as coisas Ele tem um propósito. Não estamos à mercê das circunstâncias. Nós temos um Pai. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar.